Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. O governo Lula, ele confirmou que a CNN tenha recebido carta em que o governo americano critica Alexandre de Moraes. Antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no meu Publicada, uma canal. reportagem do jornal The New York Times, publicada nesta quinta, revelou que o Departamento de Justiça do governo americano enviou uma carta ao ministro Alexandre de Moraes repreendendo o magistrado por uma ação tomada contra uma rede social americana. De acordo com a carta divulgada em matéria do jornalista Jack Nickas, o Departamento de Justiça enviou a correspondência para Moraes neste mês, repreendendo-o por ordenar que a Rumble, uma rede social americana popular entre os conservadores, bloqueasse as contas de um usuário específico. O The New York Times relata que teve acesso a uma cópia do documento que não havia sido divulgada anteriormente. O Departamento de Justiça informou ao juiz Moraes que ele poderia aplicar as leis no Brasil, mas que não poderia ordenar que empresas tomassem medidas específicas nos Estados Unidos. Procurada pelo jornal americano, a assessoria do magistrado disse que não comentaria o assunto. Rumores sobre possíveis sanções ao ministro do STF ganharam forças nos últimos dias, desde que o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou no Congresso dos Estados Unidos que punições contra o membro do STF eram muito prováveis. Esta semana, o governo dos Estados Unidos divulgou uma nova política de sanções, que teria como alvo oficiais governamentais que censuraram cidadãos americanos. Ao Metrópolis, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que no momento não tem informações a compartilhar sobre quais indivíduos serão alvo das sanções. Agora eles estão confirmando em relação à carta que é enviada aí para Alexandre de Moraes. Então, o departamento ele não informou se o juiz ele é alvo ou não das ações, mas a linguagem da política do Departamento de Estado, ela se inclina, se direciona fortemente para as reclamações contra ele, incluindo de que os vistos restringidos para autoridades que exijam, eles, o que se fala é que quem vai perder esses vistos são pessoas, autoridades que tenham retirado conteúdo ou que ameaça empresas de tecnologias americanas, residentes e residentes americanos. Então, Alexandre de Moraes está na mira do governo americano. Eles não querem baixar a cabeça, eles sempre querem dobrar a aposta. E a notícia que eu vou trazer para vocês agora é que o Messias, como é chamado, durante uma entrevista, uma coletiva aí que ele deu de entrevistas, ele informou hoje pela manhã que o sistema do INSS pode ter sofrido um ataque. O sistema ele teve instabilidade, ele parou de funcionar durante um período. Qual que é a novela que eles estão querendo construir para falar que o sistema está sofrendo ataque de hacker? Vamos acompanhar a entrevista. Problema de instabilidade, é possível que esteja tendo algum tipo de ataque hacker, mas a Dataprev já está nesse momento trabalhando e a informação que eu tenho é que o restabelecimento já está previsto para cerca de 10, 15 minutos. Isso só aqui em Brasília ou nos outros estados? Não, é nacional, mas as equipes já estão trabalhando e vamos aqui trabalhar até o final do dia para que todos possam ser atendidos. Previsão de ressarcimento, prometeu ressarcir todas as vítimas até o final do ano. De onde vai vir esse dinheiro? Que os bens bloqueados podem demorar até anos para ficar disponíveis? Como nós falamos desde o início do processo, a determinação do governo do presidente Lula é que todas as entidades fraudadoras paguem pelos crimes e paguem também pelo dano patrimonial. Evidentemente que o governo não vai ficar esperando de braços cruzados os aposentados serem ressarcidos por essas entidades. O que vai acontecer? O governo federal vai pagar com recursos da União e nós vamos nos ressarcir dessas entidades a partir da venda dos bens bloqueados.
Essa é a prescrição que está colocada na nossa proposta. A última notícia que eu vou trazer para vocês, pessoal, é em relação ao um comentário que o ministro Haddad fez, que está previsto já um colapso em 2027, mas esse colapso ele está previsto para acontecer muito antes do que em 2027. Vamos acompanhar esse comentário Qual é a que... grande questão colocada? Você fala ali de questões estruturais, e isso foi colocado, porque o ministro Fernando Haddad fala mesmo de um colapso do ponto de vista de estrutura e fazer a máquina funcionar, colapsar a máquina estatal brasileira. Teve um determinado momento que o deputado Hugo Mota, ao ouvir isso, segundo relatos, ele falou o seguinte: olha, se for necessário chegar a esse ponto, é melhor que a gente chegue a esse ponto para resolver de fato de medidas estruturais. Assim, muitas coisas podem ser feitas. Mais ou menos, algumas não, de imediato, talvez não, mas de médio prazo. O que não sim, diga. mas só para te interromper rapidamente, o mais ou menos, na verdade, vamos deixar parar. Aí você não tem Polícia Federal para emissão de passaporte, você tem um efeito colateral para a população. Não é isso que eu estou falando, mas tudo bem, entendi o que você está falando. Estou falando o seguinte: chegar a esse ponto, porque essa é a ameaça do governo, tá? Isso é uma ameaça do governo, claramente. Vamos chegar a um colapso total. Porque esse colapso só estava sendo previsto, Natuza, para 2027. Isso mostra, de fato, que o governo foi caminhando de uma forma errada. Não foi controlando o gasto, ou seja, a arrecadação que não se confirmava e que não ia se confirmar. O governo não está, de fato, não mexeu no estrutural. É importante dizer que esse arcabouço fiscal, ele deixa o crescimento da despesa, inclusive, maior do que a arrecadação. Então, ele é falho na sua origem. E foi feito dessa forma porque o presidente Lula queria gastar mais. É preciso dizer isso às claras. Então, tem um erro de origem. Então, tem que consertar. Como o Lula não quer mexer na Previdência, está sendo colocado ali propostas para mexer, desvincular a base de saúde e educação, uma reforma administrativa, a Gabeira sempre tem falado muito nisso, ou seja, você tem que dar uma melhor qualidade de serviço público no país. Está claro que esse serviço público não é satisfatório, ninguém está satisfeito com o que está acontecendo. E a questão das isenções, de forma linear. Isso está sendo colocado, inclusive, pelo Congresso Nacional também. Tem que ver se o governo vai aceitar. A Haddad hoje já sinalizou a questão das isenções, que é um tema que ele quer mexer. Mas é preciso mexer de forma mais estrutural. O que é que o Congresso está deixando muito claro? Não vai ficar assim no susto o tempo todo com aumento de impostos. Isso o Congresso o tempo todo foi feito já aumento arrecadatório no primeiro ano e no segundo ano do governo Lula. E essa fórmula ela não vai funcionar. Você veja a reação do setor produtivo brasileiro, principalmente, que precisa de crédito. Se não tivesse tido recuo isso que me disse foi ministro no Palácio Planalto. Se não tivesse tido recuo na quinta-feira passada, o dólar ia pipocar na sexta, o efeito ia ser enxugar mais gelo ainda. Então, é preciso mexer de forma estrutural quando não foi mexido quando devia. Conforme eles próprios relatam, como eles têm acesso às informações, o pessoal aí da Globo News, eles têm acesso às informações aí direto dos ministros, tem o contato, né? Que aparentemente parece que o encontro ele foi mais tenso do que relatado pelo ministro Haddad. A gente não tem dúvida que o governo ele está perdido. São muitos ministérios e nenhum desses ministérios aí, todos eles estão perdidos, tá? A saudade que a gente sente mesmo é do ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes aí deixa saudade, fez aí história e colocou o Brasil para andar, levantou a economia do Brasil.
E hoje o que a gente ouve falar é em um possível colapso que seria em 2027, mas que pode acontecer muito antes do que 2027. E só não aconteceu um colapso ainda por conta do que foi feito no governo do presidente Bolsonaro, pela forma que eles deixaram as contas públicas. Por isso que ainda não teve colapso no Brasil. Então, ajudou eles a situação que o Brasil foi deixada pela equipe do presidente Bolsonaro. Eles não conseguiram manter, resultado tá aí. Eles não sabem mais o que fazer. E espero que vocês tenham gostado das notícias que eu trouxe para vocês. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal.